Olá, hoje eu vou falar sobre uma das dúvidas mais comuns que eu recebo, uma das perguntas que é: HPV tem cura? Eu sou a doutora Maria Emília, ginecologista, especialista em HPV. E aí, no vídeo de hoje eu vou falar se existe cura ou tratamento para o vírus do HPV, se é possível eliminar o vírus, qual é a chance de cura do HPV, quanto tempo leva para se curar do HPV, para eliminar o vírus do organismo? Como eliminar o HPV de vez? Como eliminar o HPV mais rápido? Qual o tratamento ideal para HPV? Se existe vitamina para eliminar o HPV? E como eliminar o HPV naturalmente? Então, se tu tem interesse por alguma dessas dúvidas, fique aqui comigo que eu vou responder. Vamos começar pela primeira dúvida, que é se existe cura ou tratamento para o vírus do HPV. Então, uma coisa importante de diferenciar é vírus, a infecção pelo vírus do papilomavírus humano e ter manifestação clínica, ter doença causada pelo vírus. A infecção, ela não é considerada uma doença. Estar com o HPV é um marcador de risco. Significa que essa pessoa tem um risco maior do que a população em geral a vir a ter uma lesão. Quando ela está com a lesão, aí sim é considerado doença, tá? E aí a gente tem dois tipos de lesões diferentes. A gente tem os condilomas, que são as verrugas genitais, e a gente tem as lesões intraepiteliais, ou o câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, de canal anal, de pênis, de orofaringe. As lesões intraepiteliais são lesões que podem evoluir para câncer. Então, a primeira coisa é diferenciar isso, e o tratamento vai depender de se a pessoa está com a infecção e está com lesão ou se está somente com a infecção, tá? Eu já adianto que tem cura e que tem tratamento. Eu vou explicar sobre isso agora. Então, primeira coisa, falando do tratamento das lesões. Então, quando a gente trata, a gente não trata a infecção, a gente trata as lesões que o vírus causou. No caso das verrugas genitais, também chamado dos condilomas, existem diversas formas de tratamento. A forma mais eficaz de tratamento é com laser. Tem um vídeo que eu explico só sobre tratamento de condilomas e verrugas genitais. Está disponível tanto no YouTube, no Facebook, no Instagram, que eu falo sobre isso. Mas já adianto que o laser é um tratamento mais eficaz. Além disso, a gente pode associar o uso de imiquimod, de pomada de agente imunológico, e a gente evita o tratamento com ácido, com o ácido tricloroacético, o ATA, porque ele pode dar queimadura no local da aplicação, isso pode deixar uma mancha permanente. Então, às vezes cicatriza a lesão, mas permanece com aquela mancha. E uma outra desvantagem de usar o ácido é que às vezes pode ser necessária diversas sessões e nem todo mundo responde ao tratamento. A taxa de resposta é em torno de 40% a 50%. Já com laser, a gente tem uma taxa de eficácia de 92%. Normalmente se faz uma ou duas sessões, dependendo da quantidade de lesões que a pessoa tem. Numa sessão, a gente trata todas as lesões que a pessoa tem, só vai precisar fazer uma nova sessão de laser se caso surgir uma nova lesão. Então, e tem uma taxa de eficácia alta, 92%. Na live sobre verrugas eu mostro esse estudo da taxa de eficácia. Já no caso do imiquimod, que é uma pomada que a gente pode usar, ele é a aplicação em casa, a pessoa mesmo que aplica,
e aí vai fazer aplicação 2 a 3 vezes por semana nas lesões, vai lavar depois de 8 horas e o tempo de tratamento pode durar até 16 semanas, com uma taxa de eficácia em torno de 60%. Se não responder ao tratamento, aí precisa trocar de método, sinal de que não está funcionando, tá? Claro que tem que passar numa consulta para avaliação para identificar onde tem lesões, porque às vezes a pessoa acha que só tem lesão por fora, tem lesão lá dentro, no colo do útero e na vagina, e se essas lesões não forem tratadas, não vai adiantar o tratamento. Então, quando tem verrugas, é recomendado fazer uma colposcopia e uma vulvoscopia, que é aquele exame que olha o colo do útero, a vagina com uma lente de aumento, fazer um preventivo, um Papa Nicolau, para poder identificar todas as lesões que tem e poder fazer um tratamento completo, porque se for um tratamento parcial, não vai resolver, não vai adiantar, tá? Já quando a gente tem as lesões precursoras de câncer, que são as lesões intraepiteliais, chamadas de neoplasias intraepiteliais, pode ser tanto no colo do útero, quanto na vagina, quanto na vulva, quanto também no canal anal. Então, são as NICs, NIVAs, NIVs, a sigla depende do local que ela tá. O tratamento vai depender do grau. Existem 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. No caso do grau 1, a gente pode optar por fazer acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, por até 2 anos. Se em 2 anos a lesão não some, a gente trata, tá? Ou a gente pode fazer um tratamento com laser, que é um tratamento que vai lá e destrói a lesão por completo. Isso vai depender se a lesão ela é completamente visível, se a gente enxerga ela por completo, ou se ela está lá dentro do canal do colo do útero, do canal endocervical, que vai para a parte de dentro do útero. Aí quando ela vai lá para dentro do canal, só fazendo cirurgia, que é a cirurgia do CAF, que vai tirar o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Já quando a gente tem uma lesão grau 2 ou grau 3, a gente normalmente faz a cirurgia do CAF, que é essa cirurgia tira o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. E em mulheres jovens com menos de 25 anos, a gente pode fazer tratamento destrutivo com laser, tá? Sem precisar fazer a cirurgia. Um tratamento menos invasivo, que não impacta no futuro reprodutivo, então não aumenta risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura, que é algo que pode acontecer com a cirurgia do CAF, tá? Tem vídeo lá sobre cirurgia do CAF, sobre laser, que eu explico melhor sobre isso, mas a cirurgia pode aumentar o risco de trabalho de parto prematuro em 3 vezes, isso é principalmente para grandes prematuros, ou seja, os bebês com mais de 34 semanas de gestação. Normalmente já são bebês que não precisam para UTI, não passam bem, né? Mas sim, esse risco existe, tanto para trabalho de parto prematuro, depois da cirurgia, quanto para baixo peso ao nascer. Então, quando possível, a gente acaba fazendo tratamento destrutivo com laser para mulheres jovens que ainda querem engravidar. Já para lesões de vagina, mesmo quando são lesões de alto grau, então lesões grau 2, grau 3, o tratamento com laser acaba sendo a primeira opção, o tratamento padrão ouro, né, a melhor opção de tratamento. Por quê? Porque ele é menos invasivo do que fazer cirurgia de ressecção de lesão de vagina, e ele tem um resultado bom, muito bom, com uma sessão a taxa de eficácia de 78%, já com 2 sessões de laser para a vagina, a taxa de eficácia de 97%. E como são lesões que são multicêntricas, ou seja, podem ter em vários locais da vagina, elas têm uma característica que podem recidivar, podem retornar. É importante a gente ter um tratamento que ele não deixa sequelas, ele não deixa cicatrizes na vagina, diferente de um tratamento mais agressivo, cirúrgico, que faça ressecção,
dependendo do caso, pode até encurtar a vagina e dificultar para ter relação sexual, no caso da cirurgia, já que com laser a gente não tem esse problema. E para lesões NIV, que são as lesões de vulva, mesma coisa. Também podemos fazer tratamento com o laser quando elas são causadas pelo vírus do HPV, tá? Porque as NIVs podem ser causadas também pelo líquen, que é uma outra doença que não tem relação com o vírus do HPV. Quando é causado pelo vírus do HPV, vai depender também do grau, tá? Grau 1 pode ser acompanhado, às vezes fazer tratamento com equimote, com pomada. Já quando a gente tem uma lesão, um grau maior, grau 2 ou 3, a gente faz esse tratamento destrutivo com laser, que ele não precisa retirar tecido, né? Ele vai destruir a lesão, depois cicatriza por completo sem mutilar a vulva da paciente, que é a região externa ali da genitália feminina. Então ele acaba sendo uma excelente opção de tratamento, por ser resolutivo e não ser invasivo, ter uma excelente cicatrização. Então o tratamento é sempre para as lesões, não para o vírus, tá? Quando a gente trata a lesão, a carga viral, que é a concentração de vírus do corpo, diminui muito. E aí é o melhor momento para o organismo da pessoa eliminar o vírus, tá? E existem algumas formas para a gente ajudar esse processo, que eu vou falar mais para frente. Mas primeiro eu vou responder essa dúvida. É possível eliminar o vírus do HPV? A resposta é sim. E qual que é a chance de cura do vírus do HPV? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui esse estudo que eu trouxe, que é justamente sobre isso, que é persistência e clarear, eliminar o vírus do HPV, um estudo feito no Brasil, feito em Porto Alegre, tá? Primeiro, aqui falando um pouquinho sobre a incidência da infecção pelo HPV. Então, a incidência da infecção na população, 23%, o que os estudos mostram? Que 23% da população brasileira está infectada com o vírus do HPV. Nos Estados Unidos, os estudos variam ali de 32% a 43% da população. No Reino Unido, 38% da população. E já puxando a resposta para uma outra pergunta, que é quanto tempo leva para se curar do HPV, quanto tempo leva para eliminar o HPV do organismo, tá aqui. O tempo médio para eliminar a infecção é em torno de 5 meses para os HPVs não oncogênicos e de 8 a 12 meses para os HPVs oncogênicos. Ou seja, a gente tem os HPVs que são os de baixo risco e os HPVs que são os de alto risco. Os HPVs de baixo risco é aqueles que estão relacionados com as verrugas genitais, tá? Então esses, eles não têm relação com o câncer de colo de útero, de vagina ou vulva. A chance deles darem uma lesão que evolua para câncer é muito baixa. Então, esses são os HPVs que são mais fáceis de eliminar. Então, leva em média, em torno de 5 meses para eliminar esse vírus. Já quando a gente está falando dos HPVs de alto risco, que é os que nos interessam, porque é esses que são os que têm risco de dar lesões que podem evoluir para câncer, o tempo médio para eliminar é de 8 a 12 meses. Então, sim, existe cura para o vírus do HPV, tem como eliminar o vírus do HPV. E a gente vai falar mais para frente como pode ser feito isso. E aí, o que a literatura mostra? Que 52 a 69% das mulheres infectadas pelo HPV vão clarear, vão eliminar o vírus no primeiro 1 ano depois do diagnóstico, tá? Então, esse é mais ou menos o tempo médio. Claro que isso vai variar dependendo não só do tipo de HPV, como a imunidade da pessoa. Então, se a pessoa tem algum fator de imunossupressão, como, por exemplo, HIV, pessoas que são transplantadas, que têm alguma doença autoimune, por exemplo, diabéticos,
que fumam, o cigarro acaba sendo um fator para diminuir a imunidade, pessoas que têm altos níveis de estresse ou ansiedade ou depressão, obesidade, tudo isso influencia na imunidade, tá? E pode atrapalhar esse tempo para eliminar o vírus. Isso aqui é uma média. E aí, esse estudo que foi feito em Porto Alegre com 501 mulheres mostrou que 81% das mulheres infectadas pelo HPV eliminaram o vírus em 19 meses, tá? Outra coisa que influencia na chance de eliminar é a idade. Mulheres com menos de 30 anos têm uma chance maior de eliminar o vírus do que mulheres com mais de 30 anos. Não significa que as mulheres com mais de 30 anos não vão eliminar, vão, só que podem demorar um pouco mais, tá? Vou mostrar mais pra frente um outro estudo que mostrou justamente isso. E aí, dentre os HPVs de alto risco, o 16, ele é o mais prevalente, tá? Ele é o mais frequente e ele foi 2 vezes mais frequente do que os outros subtipos, certo? E a média para eliminar ele é de 22 meses. Então, o HPV-16 dá mais trabalho para eliminar, tá? Enquanto os outros ali de alto risco foi de 19 meses, o HPV-16 foi 22 meses. E o que influenciou na chance da pessoa ter câncer de colo de útero foi mulheres que nunca tinham feito preventivo tinham 2 a 10 vezes mais chances de ter câncer de colo de útero do que mulheres que faziam preventivo, mostrando que o rastreio é fundamental aí para evitar o câncer de colo de útero. Esse outro estudo aqui, ele foi feito em Uganda, tá? Esse foi um estudo também sobre a incidência e a chance de eliminar o vírus do HPV. E aí, deixa eu só colocar aqui. E aí, o que esse estudo mostrou? Esse estudo foi feito com mais de 1.000 mulheres acompanhadas por 3 anos. Mostrou que entre as mulheres que não tinham HIV, a incidência foi de 7 para cada 100 mulheres por ano tinham HPV, já entre as mulheres que tinham HIV, 17 em cada 100 tinham o HPV. Lá a incidência é um pouco diferente, o HPV 51 ele é até mais prevalente do que o HPV 16, diferente do resto do mundo. No resto do mundo, o HPV 16 ele é o mais prevalente. E aí, o que mostrou nesse estudo das mulheres que foram acompanhadas por 3 anos? O HPV do subtipo 31, 35 e 16, eles foram os que tiveram a menor taxa de clareamento, ou seja, a menor taxa de eliminação, tá? Então, existem, dentro dos HPVs de alto risco, a gente diferencia os 16 e os 18, que são os mais importantes, e depois tem os outros subtipos, entre eles o 31 e o 35. A chance de eliminar o 31 aqui nesse estudo em 3 anos foi de 16,7%, a chance de eliminar o HPV 35 foi de 27,9% e a chance de eliminar o HPV 16 foi de 38,3%. E aí o que mostrou aqui? Que mulheres que tinham HIV, que tinham mais de 30 anos, que tinham algum desses 3 subtipos aqui, ou que tinham mais parceiros sexuais, tiveram uma menor chance de eliminar o vírus. E tem como saber exatamente qual subtipo eu tenho? Tem. Dá para fazer uma coleta, uma coleta parecida com um preventivo, com o Papa Nicolau, que coleta um PCR, que é uma pesquisa de HPV que diz qual subtipo que a pessoa tem. Então, tem como saber sim, tá? E qual que era, esse estudo fez avaliou qual a chance de se contaminar com HPV em 3 anos.
Então, a chance entre adolescentes sexualmente ativos foi de 40%, tá? Ou seja, a infecção pelo HPV é muito prevalente, principalmente pessoas que estão iniciando a vida sexual, porque ainda não tiveram contato com o vírus, às vezes tem vários parceiros, né? Então, a chance ali de se contaminar com a HPV em 3 anos foi de 40%. E a eliminação, a chance de eliminar variou dependendo do subtipo do HPV, que é mais ou menos o que eu tinha mostrado do outro estudo também, que os HPVs de baixo risco têm uma chance maior de eliminação, são mais rápidos, né? E aqui que avaliou basicamente HPVs de alto risco, nesse estudo mostrou que o subtipo 18, 68 e 39 foram os que tiveram as maiores taxas de eliminação, enquanto que o HPV 31, 35 e 16 foi os que tiveram as menores taxas de eliminação do vírus. Aqui mostrando que mulheres mais jovens tiveram uma chance maior de eliminar o vírus do que mulheres com mais de 30 anos, tá? Vamos voltar lá para o que as perguntinhas. E então, assim, a grande maioria das vezes vai eliminar, que nem eu mostrei ali, né, em 19 meses, 80% eliminou. O que nos interessa não é a infecção transitória, porque ele é muito prevalente, então, ali 40% a chance de se contaminar em 3 anos com vida sexual ativa. O que nos interessa é a infecção persistente. Muitas pessoas têm a infecção, não desenvolvem lesão nenhuma e eliminam espontaneamente o vírus. O sistema imunológico da pessoa se encarrega de eliminar. O que aumenta o risco da pessoa realmente ter um câncer é quando essa infecção está persistente, quando o vírus não é eliminado, tá? E aí, como que a gente faz para eliminar o HPV de vez, para eliminar o HPV do organismo? A primeira coisa é fazer diagnóstico de lesão, é saber se essa pessoa tem lesão ou não tem lesão. Então, quando aparece uma pesquisa de HPV positiva, que é um teste que a gente faz com a coleta lá do colo do útero, pesquisando a presença do vírus do HPV, a primeira coisa que tem que fazer é um exame de colposcopia, vulvoscopia, para procurar para ver se tem alguma lesão. Tendo alguma lesão, vai ser feito biópsia para confirmar o resultado desse achado desses exames, que eles fazem uma avaliação. A gente aplica 2 líquidos, o ácido acético e o Lugol, que ele serve para destacar as áreas suspeitas, e aí a gente biopsia. Também dá para fazer uma coleta do preventivo só lá do canal endocervical, que é lá do colo do útero, para ver se tem alguma lesão mais importante, normalmente quando tem ela no canal. Então, a gente faz esses exames. Pronto. Com esses resultados, vai ser feito o diagnóstico. Não deu nada, não deu lesão. Então, a pessoa vai só acompanhar, tá? Acompanhar ali uma vez por ano, uma vez por 6 meses, vai depender do protocolo, vai depender de outras características da pessoa. Tem que ser visto isso com o médico que está acompanhando. Tem lesão, aí vai ser feito o tratamento das lesões, que é aquilo que eu coloquei no começo, falando, dependendo do tipo de lesão, vai se definir qual vai ser o tratamento. Tratado, o que mais pode ser feito para ajudar a eliminar o HPV? Porque, como eu falei, o tratamento é da lesão, não é do vírus. Só que a lesão é como se fosse a casinha do HPV, é onde mais tem vírus. Então, quando a gente destrói a lesão, a carga viral, que é a concentração do vírus no corpo, diminui muito. E aí é o melhor momento para o organismo da pessoa eliminar o vírus. A gente pode fazer vacina. A vacina do HPV, ela ajuda a diminuir a chance de recidiva, a diminuir a chance de ter uma nova lesão, tá? Então, ela ajuda.
Tirar o anticoncepcional, pensar em colocar DIU, porque o anticoncepcional, ele aumenta a chance de HPV persistente, de câncer de colo de útero, tá? E tudo que a gente acaba falando para colo de útero serve também para vagina, serve para vulva, é que o câncer de colo de útero é o mais prevalente. Então a gente acaba focando mais nele. Então pensar em colocar um DIU. Por quê? Porque o DIU, além de não ter esse risco, ele aumenta a imunidade local ali no colo do útero. Então, ele aumenta a quantidade de células de defesa, o que ajuda no processo de eliminação do vírus. Não fumar, não ficar num ambiente que tem pessoas que fumam. Fazer a avaliação do parceiro. Então, para as pessoas que têm parceiro fixo, o parceiro também tem que ser avaliado, porque se ele estiver com alguma lesão, ele também vai precisar tratar. Controle de ansiedade, de níveis de estresse, porque isso afeta diretamente a função dos linfócitos T, que são responsáveis por varrer o HPV do corpo, tá? Vou falar mais para frente sobre vitamina. Tem vitamina que pode ajudar nesse processo de eliminação. O que mais tem de novo? Tem surgido umas injeções com beta-glucanos que podem ajudar a estimular diretamente a imunidade. Então, isso também é algo que dá para avaliar paciente para paciente, não é para todo mundo, mas algumas podem sim se beneficiar dessas injeções de beta-glucano para ajudar a estimular a imunidade. Então, o que é feito é isso. Tudo começa primeiro com o tratamento das lesões. Não adianta, tá com a lesão e, eu vou vacinar e vou esperar que a minha lesão suma. Não. Primeiro tem que tratar a lesão. Aí, feito o tratamento da lesão, aí sim vai ser feito algo a mais, um complemento para ajudar a eliminar um vírus, tá? Quando a gente faz, por exemplo, a cirurgia do CAF, que é aquela cirurgia que tira o pedacinho do colo do útero que está com a lesão, 75% das mulheres já ficam com HPV negativo. Então, o mais importante é tratar a lesão. E, principalmente, quando a gente fala de cirurgia, a gente faz uma avaliação das margens, que é das bordas do material que foi retirado. Então, quando retira o material, se faz uma avaliação das margens endocervicais, que é da parte de dentro do útero, e as margens ectocervicais, que é a parte de fora. Então, o que foi retirado de material, a avaliação da parte que vai para dentro e da parte externa. O importante é que essas margens da parte de dentro, as endocervicais, estejam livres de lesões, porque isso diminui a chance da pessoa ter uma recidiva, e diminui a chance da pessoa ter uma nova lesão, e aumenta a chance de ficar com HPV negativo. Então, também procurar um médico que tem experiência com tratamento de HPV, que são os ginecologistas especialistas em patologia do trato genital inferior e colposcopia, porque eles têm mais experiência para fazer esse tipo de cirurgia, então tem uma chance maior de fazer uma cirurgia com margens livres, que seja resolutiva, tá? Isso ajuda. Tratar todas as lesões que tem, porque se tratou, tem lesão no colo e tem lesão na vagina. Só fez o tratamento da lesão do colo. Tem uma chance maior esse HPV ficar persistente, né? Que não foi tratado todas as lesões. Então, fazer o tratamento, avaliar se tem lesão em outros locais, além do colo do útero, e fazer o tratamento de todas as lesões que tenham. Isso é algo importante para ajudar a eliminar o HPV de vez. Vitamina. Que vitamina que ajuda a eliminar o HPV? Então, não faz milagre, mas pode ajudar. Suplementação com zinco. Tem um videozinho meu curto que eu mostro que tá justamente assim, qual vitamina ajuda a eliminar o HPV. Eu mostro um estudo que foi feito em 2022 que mostrou que suplementação com 220 miligramas de zinco de 12 em 12 horas por 90 dias aumentou a chance de eliminar o vírus do HPV, pode ajudar. Normalmente a gente faz essa dose manipulada, porque
não tem para comprar pronto nessa dose, e orienta a tomar após as refeições, pode dar um pouco de enjoo, de dor de estômago, em algumas pessoas. Como eliminar o HPV mais rápido? Então, a forma mais rápida de eliminar o HPV é começando com o tratamento correto. Então, o tratamento correto vai ser identificando se tem lesões e quando tem, fazendo o tratamento para resolver todas essas lesões. Após isso, fazer o manejo da imunidade. Então, tudo isso que eu já falei aqui sobre como melhorar a imunidade. E aí é importante, então, a avaliação do parceiro, trocar o anticoncepcional pelo DIU, controle de alimentação, ter uma alimentação saudável, em frutas e verduras, controle de peso para quem está acima do peso, com obesidade, fazer atividade física, ter um sono regular, tudo isso influencia na imunidade geral. E fazer a vacina ajuda a diminuir a chance de uma recidiva. Qual o tratamento ideal para o HPV? Então, o tratamento começa com o tratamento das lesões, porque a gente não tem um tratamento para o vírus, tá? O que a gente faz é manter a imunidade da pessoa ativa para o próprio organismo se encarregar de eliminar o vírus. E quando a gente tem uma pesquisa de HPV negativa após já ter tido uma lesão ou após já ter tido um HPV positivo, pode ser duas coisas. Pode ser que a pessoa eliminou o vírus, que é a grande maioria dos casos, ou pode ser que esse HPV está latente. O que é isso? Que ele está numa concentração muito baixa que os testes atuais não são capazes de detectar. E aí, como que se faz essa diferenciação? Se a pesquisa do HPV está dando negativa, porque a pessoa eliminou o vírus ou porque ele está latente? Isso só o acompanhamento vai nos dizer. Porque quando ele está latente, às vezes ele pode reativar, e quando ele reativa, ele pode vir a dar uma nova lesão, tá? Lembrando que essa pesquisa do HPV, então, é feita uma coleta, como se faz do preventivo, lá do colo do útero. Não adianta ficar fazendo coleta da vagina e da vulva, porque o HPV ele fica numa área que se chama zona de transformação, que é onde transforma o epitélio glandular, que é o epitélio da parte de dentro do útero, para o epitélio escamoso, que é o epitélio da parte de fora do útero. Isso só tem em 3 regiões do corpo, que é no colo do útero, no canal anal e na orofaringe. Por isso que esse HPV oncogênico só dá lesão nesses locais. Então, às vezes eu recebo paciente com dúvida assim, eu posso ter um HPV no fígado, eu posso ter um HPV na cabeça? Não, não pode. O HPV, existem assim, mais de 100 subtipos de HPV, mas os que dão na região genital, os HPVs que são os oncogênicos, eles só dão nesses 3 locais do corpo, que é onde tem essa característica chamada zona de transformação. E aí, por isso que a coleta é feita do colo do útero, não é para fazer na vagina nem da vulva, lá do colo do útero. E o tempo mínimo para coletar é 1 ano. Então, às vezes, a pessoa está com HPV positivo, não está com nenhuma lesão, fica muito ansiosa para recoletar o exame para ver se vai dar negativo. Como eu mostrei ali, o tempo médio de eliminação são 8 a 12 meses, né? Que eu mostrei lá naquele primeiro slide. Então, o tempo mínimo para recoletar a pesquisa da HPV é 1 ano, tá? Menos do que isso, não faz sentido ficar fazendo recoleta. Bom, era isso que eu queria falar. Essa live vai ficar salva, vai ficar disponível, tá? Para quem quiser tirar dúvidas também. Obrigada e boa noite. Só complementando, para quem me manda mensagem perguntando aonde eu atendo, como que faz para agendar consulta, eu atendo na cidade de São José dos Campos, que fica no estado de São Paulo, de forma presencial e atendo online também. Para agendar consulta, na descrição desse vídeo vai ter um número do WhatsApp, é só mandar mensagem
nesse número ou entrar lá no meu site www.doutoramariaemiliadebarba.com.br, que também vai ter um botãozinho lá para entrar em contato e conseguir agendar consulta, tá bom? Boa noite.